professora? Página 25, a tarefa de casa. Página 25. Sim, no livro grande, podre de rico é uma expressão da linguagem formal usada para indicar que o fazendeiro era muito rico. Transcreva do conto uma frase que indica que o padre e o fazendeiro estavam com muita sede. Sim, oi. Vou pegar o livro. E não pegou, meu amor. Oh, misericórdia de Deus. Eu fiz, professor, tarefa. Pronto, peraí, vou fazer a correção bem rapidinho, viu? Então, na letra A diz assim, o padre e o fazendeiro morrendo de sede. Morrendo de sede. Vocês vão transcrever Qual essa é a expressão página? aí, né? 25, minha querida. Transcreva do conto uma frase. Do livro grosso ou do fino? Do livro grande. O livro fino a gente não pegou ainda, meu amor. Tá? Tá certo. Então, usada para indicar que o fazendeiro era muito rico. Aí, transcreva do conto uma frase que indica que o padre e o fazendeiro estavam com muita sede. Se ele estava com muita sede, ele estava como? Morrendo de sede. Sim, a expressão é essa, morrendo de sede. Entendeu? Ele estava com muita sede. Era. Se ele estava com muita sede, ele estava morrendo de sede. Letra professora. Menina, na letra A, na página 25, lá embaixo naquela tarefa que eu passei para casa, vocês parecem que não olham em casa? Já? Letra B. Copie do conto palavras utilizadas no grau aumentativo ou diminutivo para produzir um efeito de sentido que exagera o fato de ser ou estar. Medroso. Qual é o aumentativo de... Não achou ainda não, foi? Aumentativo ou diminutivo? Eu quero o aumentativo. Está pedindo o aumentativo. Ou o diminutivo, um ou outro. De aumentativo é medrosão. Medrosão. E o diminutivo de medroso. Medrosinho. É no caderno, minha queridinha. Sim. É para escrever no caderno. É, minha filha. Aí no livro dá para colocar. Se você tem o livro, coloca de lado. Dá para botar as duas palavras, medrosão e medrosinho. Pequeno. É aumentativo ou diminutivo? Diminutivo. Pequenininho. Pequenininho. Ou pequetitinho. Pequenininho. Eu acho que o mais correto é de que é pequetitinho. Junto. Diminutivo. Juntinho. Sem jeito. Sem jeitinho. Sem jeitão ou sem jeitinho. Iluminado. Iluminadinho. Iluminadinho ou iluminadão. Né? 6. Copie do ponto uma frase em que a palavra amplia o significado do que se diz. Então, copiando do ponto a palavra, aí, andar, andaram. Né? Andaram, que andaram. Então, a palavra repetida, andaram, que andaram. Anda, que anda. Entendeu? Anda que anda, são as palavras repetidas no texto. Um galinho de água. Fresca, fresca. Palavra repetida, fresca, fresca. Furava as nuvens lá em riba. Lá em riba quer dizer o quê? Subindo, subindo. São palavras repetidas, né?
Palavra repetida, que são palavras da mesma família. Na página 26. Uso de expressões. É o quê, minha querida? Quais são as palavras? Que palavras? Palavra repetida? Andaram, andaram. Anda, anda. Fresca, fresca. Subindo, subindo. São as palavras repetidas que tem no texto. No texto lido, né? É andar. O quê? Andaram, que andaram. Anda, que anda. Ele diz assim, fresca, que fresca. Fresca quer dizer que era uma fresquinha que ele tinha menos calor, né? Entendeu? Colocou. Sim, professora, eu estou copiando no livro. Pronto. Estou na página 26. Uso de expressões da língua popular. Não se aveste, falou o fazendeiro. Comigo não tem curupira, nem mané. Curupira. Venha comigo. Qual das frases abaixo melhor substitui o trecho destacado? Mantendo o sentido. Assinale a alternativa correta. Vai assinalar A, B ou C. Qual seria que tem? Hein? C. A letra C? É. Não. Acho que é a letra A. Eu acho que é a letra A. A letra A. Preste atenção. Assinale a alternativa correta. Qual das frases abaixo melhor substitui o trecho destacado? Então, não tenho medo algum de curupira. É a letra A, com certeza. Não é isso? Marcaram um xizinho. A letra B. Ou a letra B. O 2. Na narrativa 1, você assinalou a alternativa que é melhor substitui um trecho do texto. Agora faça o mesmo com estas outras frases, assinalando a alternativa que substitui as expressões destacadas. Calma. Gritou uma voz de taquara rachada. É gente que aqui vai. Letra A, voz alta, voz baixa ou voz desagradável? Voz Acho que desagradável. vai ser Marque a letra C, voz desagradável. A outra frase, o roceiro tinha lá papo para aquela conversa de doutor. Então, A, bola embaixo do pescoço, permissão ou assunto? Assunto. Assunto. Se eu não tenho papo, né, não tenho assunto para conversar com eles, no caso aí, né, dele. A outra frase. Engoliram um café com vento. Café frio, café mais nada, ou café que voava. Café frio. E era. Engoliram um café com vento. Café? Café frio. Não. Café e mais nada, quer dizer, só tomaram café, coitados, não tinha nada para comer. Então, café e mais nada. Entendeu? Engoliram um café com vento, quer dizer, só com café mesmo, mais nada, não tinha nada para comer. O terceiro, você achou ou você acha que o uso de expressões da língua oral torna o texto do conto mais interessante? Porque dê sua opinião aos colegas e ouça o que eles têm a dizer. Essas são respostas de vocês. Agora é hora de organizar o que estudamos. Copie o esquema a seguir no caderno e complete com as palavras do quadro. Tem aí imaginação, enredo, oralidade, oralmente, clímax e divertir. Conto popular, narrativa de acontecimento imaginário transmitida
Aí você vai botar nesse quadrinho, vai ter uma palavra. Transmitida de geração em geração. Transmitida, qual dessas palavras eu colocaria aí? Hein? Imaginária, enredo, oralidade, oralmente. Acontecimento imaginário, transmitida. Transmitido o quê? Oralmente. Vai preencher esses quadrinhos aí. Transmitida oralmente. Estão fazendo? É para copiar tudo, professora. Não, você vai estar só nesse meio desse quadrado, numa palavra, oralmente. Uma dessas palavras. Então, você vai estar oralmente. Entendeu? Aí, no segundo quadrinho. Intenção, finalidade. Divertir, estimular a... Eu vou estimular o quê? Imaginação. A imaginação. Muito bem. Vou estimular a imaginação. Vou pensar e vou fazer, né? A imaginação. Peraí. Eu deixei acontecer naturalmente, sabe? No começo, a gente não tinha muito contato. Já no outro quadrinho. A gente tá na página 27, professora. Peraí, rapidinho. 26, meu filho. Que 27? 27 tem esse quadrado aí, hora de ponto popular, hora de organizar o que estudamos? Não tem. Tá chegando agora, é? Na 26, lá embaixo. É, porque eu já fiz, já. Eu Sim, tô corrigindo. Pois corrija mesmo. No segundo quadrinho, linguagem e construção, marcas da língua falada, mas oralidade, narrador. Aí tem narrador, personagem, aí o quadrinho bota o quê? Enredo. Oralidade, enredo. E o tempo e o espaço? Clímax. Vocês têm as palavras tudo aí para colocar. Não coloca. Já? Já. Leitor público-alvo. Quem gosta de ler ou de ouvir história para se divertir. Ler história para se divertir. Então, nós temos aqui, na página 27, prática de oralidade, conversa em jogo. As aparências enganam. Releia esse trecho. Quem lê esse trecho para mim? O roceiro tinha... Vá. O roceiro tinha um só dente na frente e cara de bode. O fazendeiro e o padre torceram o nariz, mas lá seguiram a viagem. Anda que anda, só os dois proseando. O roceiro que estava com aquela conversa de doutor. Responda o que as atitudes do padre e do fazendeiro em relação ao roceiro revelam nesse trecho. O que foi que eles revelou aí? Revelou o quê? Que o fazendeiro e o padre tinham uma atitude de desprezo, quer dizer, não quis conversa com ele, né? Achou que ele era um quê? Pobre, não tinha conversa com o doutor, né? Então, o fazendeiro e o padre tinham uma atitude de desprezo, quer dizer, desprezou ele. Só isso, a resposta dessa questão é essa. Ele desprezou o padre. E as pessoas não devem desprezar as pessoas porque não sabem ler, não sabem falar, não sabem conversar, né? Ele era pobre, o roceiro era muito pobre, e eles desprezaram. Mas gostaram da companhia para ir quando foram na viagem deles. Não é isso?
Desprezou o padre, o quê, professora? Desprezou o padre, né? Desprezou o padre, desprezou a companhia do roceiro, a companhia dele ir com eles, né? Porque não deram o menor valor a ele. Por que não deram o menor valor? Porque ele era uma pessoa pobre, não sabia falar, não tinha papo de doutor, como eles tinham. Isso aí eu estou explicando, eu acho que botar até onde eu falei. Pronto. Pronto. Responda o que as atitudes do padre e do fazendeiro em relação ao roceiro revelam nesse trecho. 2. Você considera que, nos dias de hoje, ainda encontramos pessoas que agem como o fazendeiro e o padre, diante de alguém de aparência? Sim. Ainda existe, sim. Ainda existe muita gente que desconsidera as pessoas, né? Querem ser mais do que as pessoas, mas bote na sua cabeça que todos são iguais. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Pode ter mais dinheiro, mais estudo, mas todos são, para Deus, todos nós somos iguais. De alguém de aparência que consideram diferente, fale o que você pensa e ouça a opinião dos colegas. Sim, você já botou sim, né? Que tem, ainda existe pessoas dessa forma, desse jeito. Quem disser que não existe é mentira. Eu conheço várias. Dramatização. Agora vamos, isso é você trabalho feito sala de aula, vamos saborear esse conto de outro modo dramatizado. Um conto pode envolver ainda mais o espectador quando contado oralmente, com expressividade e também quando dramatizado. Leitura expressiva. A leitura oral feita com bastante expressividade é uma forma de interpretar o texto. Em grupo, treine a leitura do texto. Procurem falar em um tom de voz que possam se ouvir por todos. Em sala de aula, a gente está na sala de aula, quase ninguém quer ler. Ler, quando vai ler, é bem baixinho, para ninguém escutar. Não sei por quê. Então, preparação da dramatização em grupo. A. Localizem as falas dos personagens e distribuam entre os colegas do grupo. B. Decidam quem ficará com a parte do narrador. A do narrador é aquela parte que vai contar a história, né? Escolha uma entonação e um ritmo bem marcados para a voz do narrador, de forma que seja fácil reconhecê-lo. Tem gente que diz, às vezes, o aluno está apresentando o trabalho, professora, não estou ouvindo nada, professora, não estou entendendo. Entendeu? D. Para as falas dos personagens, façam variações com a voz de forma a diferenciar cada uma delas. Procurem caracterizar na expressão oral o modo como vocês imaginam que os personagens falam. Preparem um cenário simples. Sabe fazer trabalho em sala de aula, né? Ninguém está fazendo trabalho em sala de aula. Lá no outro ladinho, tem o quê? Um textinho bem pequenininho. O conto popular, na página 28, o conto popular em versos e cordel. Quem lê esse trechozinho aí para mim? Eu. Vem aí, minha querida. Você já ouviu dizer... Vá. Tá. Você já ouviu dizer que uma leitura puxa a outra? Vamos ver como isso acontece. Você lê um conto popular em prosa e sabe que essas histórias passam de boca em boca através dos tempos? Com isso, ao ser recontada, a história sempre apresenta alguma modificação. Afinal, é muito difícil memorizar todas as frases de uma história e recontá-la do jeito exato que foi ouvida.
Muitos contadores utilizam palavras que combinam pela rima e pelo ritmo. Leia Leia. algumas estrofes de uma história contada por Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Açaré. Então, veja esse texto. O roxinol e o ancião. Vamos O ler. Roxol e o Ancião. Um ancião impresidente criava muito contente na gaiola um roxinol e extasiado escutava quando o pássaro cantava nas horas do pôr do sol. Um certo dia, ele lendo naquele canto e fazendo seus estudos sutis, viu que o pobre com saudade reclamava liberdade para poder ser feliz. O dono, com muita pena daquela prisão pequena, uma portinhola abriu, Portinhola. e o preso, as asas abrindo, voou subindo, e no espaço se sumiu. Mas, que fatalidade, nessa curta liberdade, para voar na amplidão, foi cair tão inocente, irremediavelmente nas garras de um gavião. Então, continuando aí, em grupo. Converse sobre os elementos da narrativa presente nesse conto. Em verso, quais são os personagens, o espaço em que as ações acontecem, as marcas de tempo, os momentos que marcam a sequência de fatos, o enredo. Quais são as personagens? Quem são os personagens desse texto? Olha, o ancião, né? O ancião e o Roxinol. roxinol e o gavião. São os três que estão aí, de personagem, né? Entendeu? Eles se encontram aonde? E aí, aonde? Se encontravam aonde? Será para copiar a resposta aí? Não, eu estou explicando para vocês. Na prova, eu vou colocar um texto. Esse texto, você vai fazer a interpretação. O que é interpretar? É você entender o que tem no texto. Entendeu? Aí você vai estar entendendo aí agora quem é os personagens, se eu perguntar no texto. Quem são os personagens do texto? Você vai dizer. Se tiver só um, você bota só um. Se tiver dois, você bota dois. Se tiver três, seja lá quantos forem. Então, os personagens aí, no caso desse texto... Professor, o que é mesmo interpretar? Interpretar, meu amor, é você ler e entender o texto. Entender a história. Entendeu? Então, não sei se no teste, que marcou no texto com vocês, se vocês tiveram texto. Se tiver texto, não. Tivemos. Acho que foi literatura ou redação. Se tiver texto, não. Eu já estou preparando o texto da prova para vocês. É um texto pequeno, não é texto grande, um texto muito bom. Quando vocês lerem, você já vai entender. Então, ler, interpretar. Interpretação de texto é o quê? Você entender o que tem no texto. No caso aí, eu perguntei quem são os personagens, você já disse. E era o roxinol, o ancião e o gavião. Nessa primeira etapa. Na segunda etapa, os momentos que marcam a sequência de fatos, o enredo. Aí tem situação inicial, quer dizer, quando começou, o conflito, o clímax e o desfecho. Então, a situação inicial aí foi o quê? Foi a criação em gaiola do roxinol pelo ancião. Quer dizer, o ancião era um senhor de idade, um velhinho. É para copiar, professor. É bom porque você vai entender, né? Então, era um velhinho, um ancião. Então, ele criava, a situação dele foi essa, criar em uma gaiola um roxinol. O roxinol aí, no caso, é o quê? Um pássaro, né? Já ouviram falar em roxinol? É um pássaro. Então, a situação... Já, na gaiola. E vocês aí criam passarinho em casa ou não?
Então, a criação em gaiola, Meu tio e minha avó cria, minha avó sim, no paterna. roxinol pelo ancião. E o conflito dele foi o que aí no caso? A percepção do ancião sobre a saudade da liberdade, né? Porque vocês sabem que não é bom a pessoa criar passarinho, não, preso. Quem quer estar preso? Você quer estar preso? Ninguém? Não. Não, ninguém quer estar preso. Professora, até hoje eu não entendo. Eu fico com pena dos passarinhos. Pois é. Passarinho, Isso é tão grande. prendeu já, né? Professora, Oi. repete a situação inicial, por favor. Inicial. É a criação em gaiola do roxinol pelo ancião. Criação em gaiola, quer dizer, ele prendia o passarinho, né? Eu já criei canário. Criei canário, criei aqueles periquitos, mas ele suja muito. Aí eu deixei, viu mais não. O filho era pequeno, que ele gostava de passarinho. Eu também gosto de passarinho, mas para criar dessa forma, para que não? Necessita, professora, em casa. Não cria, mas é solto, né? Ele é solto dentro de casa, né? É. Continuando. Professora, a senhora já viu saguinho? Já. Conheço gente que Eu cria já dei saguinho em casa. pra ele. É muito Mas o fofo. saguinho é criado em casa e o saguinho é muito buliçoso, mexe em tudo. É igual a macaco. Mexe em tudo. Tem gente que cria macaco em casa, né? Muito sujo. Ceboso, eu acho. Fedorento que só amolece o saguinho. Catingoso demais. E o conflito? Percepção do ancião sobre a saudade, né? Da liberdade expressa. Ele queria que ele tivesse solto. No canto do oxinol, a abertura da porta da gaiola. Ele abriu um pouquinho a porta, ele já sumiu no conflito dele. E o clima é o quê? O voo do roxinol. Ele voou e teve o quê? A liberdade dele. Aí foi quando ele foi solto que apareceu um gavião para pegar ele. Qual é a resposta? De onde? Da agora, do conflito. Conflito. É no conflito, é, professora? Conflito. O ancião sobre a saudade da liberdade expressa no canto do roxinol. O ancião sobre a saudade da liberdade expressa do canto Se é o quê, professora? Você é o quê? do ancião sobre a saudade. Sobre a saudade. Pronto. O clímax. O clima foi o quê? O voo do passarinho, né? Do roxinol. Que ficou em liberdade. Pronto. Aí, quando ele voou, apareceu um gavião para pegar ele. Porque você sabe que gavião come passarinho. Aqui mesmo, quando aparece um, pegando os pombos em cima dos prédios. Professora, gavião come um monte de bicho. Come. Qual Gavião é a come. resposta, professora? A resposta é essa. Clima. O voo do rouxinol, o voo do passarinho em liberdade. O voo do passarinho em liberdade. O passarinho que a gente O está falando voo é o do roxinol. passarinho. É o voo. Voou, saiu voando. O voo do passarinho. Ou o voo do roxinol. E o desfecho? O desfecho foi o quê? Foi a morte dele, né? Porque o gavião pegou ele. O desfecho foi a morte. Nossa, professora, que pesado. Foi. O desfecho foi a morte dele. Né? O 2. Leia em voz alta o conto e verso. E depois, vocês sabem que aí tem uma, duas, tem 4 estrofes, né? E cada linha que compõe aí é um verso.
A presença da combinação sonora das palavras marcadas pelas rimas. Quer dizer, rima é uma palavra que rima com a outra, né? Imprevidente e contente. Está rimando uma com a outra aí. Escutava e cantava. Está vendo? Lendo e fazendo. São palavras que rimam. Imprevidente e contente. Escutava e cantava. Já tem elas aqui, ó. E sol na primeira estrofe. Isso só na primeira estrofe. Os versos agrupados em estrofe que, auxiliadas pelas rimas, conferem o ritmo à narrativa. Aí já vem lá na página 29. É possível perceber pelo texto de Patativa de Assaré que um texto em verso pode ser mais fácil de memorizar. Continua aí. Além disso, continua. Deixa eu ver que eu posso. Bora, Ingrid. Além disso, a utilização, vai, Ingrid. Posso ir, Diversos... professora? Pode não, deve. Lê, meu amor. Tá certo. Além disso, a utilização de versos curtos e cheios de combinações de sons para assegurar o ritmo e a expressividade torna o texto mais agradável de ser ouvido, mantendo os ouvintes ainda mais atentos. Histórias assim criadas na oralidade e transmitidas de geração em geração têm o seu melhor exemplo na cultura nordestina, a literatura de cordel. Aí tem. Literatura de cordel, lê aí. São narrativas populares. Vai. A literatura de cordel são narrativas populares típicas do Nordeste brasileiro, geralmente impresas em folhas de papel reunidas em pequenos cadernos e expostas à venda, penduradas em barbante cordel, nas feiras e nos mercados. As estrofes da história de autoria de Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré, são um exemplo também da literatura de cordel. O nome artístico Patativa do Assaré vem do fato de ele ser um cantador como o passarinho Patativa, e de ter nascido em Assaré, uma cidade do interior do Ceará. Outras linguagens, xilogravura no cordel. Assim, vai lá. Assim como há histórias contadas. Bora? Outras linguagens, xilogravura no cordel. Xilogravura. Assim como a história contada, assim como as histórias contadas só por meio de palavras em verso ou em prosa, que nos fazem imaginar as figuras de suas cenas. Há imagens que nos fazem perceber Histórias. Histórias de suas cenas, a história a que elas pertencem. Observe ao lado a reprodução da capa de cordel, Zé Matraca, o Valentão de Palmares. Está vendo a capa do livro aí? A xilogravura do livro. As capas, Eu faz. continuo? Continue. Sim, Tá bom. As capas dos cordéis são feitas de papel barato, geralmente por gravadores populares. São ilustrações simplesmente e de fácil reprodução. São xilogravuras, isto é, figuras gravadas em madeiras. Pela imagem e pelo título, é possível ter ideia do que acontece entre homem e Zé Matraca. O que você imaginou dessa história? Fale o que você pensa e conte a história que você imaginou para o cordel dessa capa. Ouça a opinião e o conto de seus colegas. Aí, na página 30. Tem as histórias aí dele, né? Tem um livrinho. Vou ler aqui.
Um dos mestres brasileiros. Um dos mestres brasileiros da xilogravura é José Francisco Borges, ou J. Borges, como é conhecido mundialmente. Veja uma das suas xilografias. Xilogravuras. J. Borges ilustrou capas de cordéis, livros, discos e já expôs seu trabalho na Venezuela, na Alemanha, na Suíça, no México e nos Estados Unidos, onde foi tema de reportagem no jornal The New York Times, que o apontou como um gênio da arte popular. Nas fotos, observe que ele cava o desenho na madeira, depois com um rolinho de borracha, espalha a tinta ao relevo e posiciona a prancha de madeira sobre o papel para conseguir esse efeito de carimbo típico da xilografura. Bem bonito, tá vendo ele trabalhando, fazendo? A letra da música de Raiz, uma narrativa em versos. Olha lá. Tá, página 31. 31. Encontrar um Tá bom. contador. A letra da música de Raiz, uma narrativa em versos. Encontrar um contador de conto popular em versos é como em diferentes regiões do Brasil. Esse contador, quando acompanhado do som de uma viola, pode se tornar um cantador, pois conta, emociona e encanta os ouvintes com as histórias narradas. Você conhece algumas dessas modas de viola ou música de raiz? Leia a letra de uma das mais conhecidas modas de viola brasileira. E, se possível, ouça acompanhada da voz e da viola de alguns dos famosos cantores da nossa música de raiz. Chico Mineiro. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e Chico Mineiro, também foi o Rapataz. Viajamos muitos dias para chegar em Ouro Fino, aonde nós passeamos à noite numa festa divino. A festa estava tão boa, mas antes que não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de comprar bolada, mataram meu companheiro, acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido, não sabia da nossa amizade, porque nós dois eram unidos. Quando vi seu documento, me cortou meu coração. Vim saber que o Chico Mineiro era um legítimo irmão. Tá vendo aí a xilogravura bem desenhada, bem pintada. Eu leio a página 32? Vamos lá, língua, usos e reflexão, variedade linguística. Usos e reflexão, variedades linguísticas. Leia o trecho abaixo e observe como autor do conto História de Trancoso registrou o jeito de falar alguns personagens. Um golinho d'água no nhó. Tá fresca, fresca. Já que vós me sede, tanto insiste, me dê cá a saborosa. Responda no caderno qual pode ter sido a intenção do autor ao escrever dessa forma a fala de personagens. Se o fato tivesse acontecido no lugar onde você mora, com as pessoas com quem convive, confaria o trecho transcrito na atividade 1. E como poderia ser registrada por escrito a forma de você falar? Escreva no caderno a sua versão. Espera aí. Quando se trata da língua materna, a maioria de seus falantes faz uso das regras qual se apropriou pelo uso, mesmo sem tê-las estudado. Dizemos que conhecem a gramática natural de sua língua. Ao longo dos anos, por razões históricas, a sociedade elegeu algumas formas de grafar, de se expressar oralmente com uma variedade de maior prestígio social. E, portanto, mais valorizada, esse uso é chamado de norma padrão. A norma padrão segue regras bem específicas, que em sua maioria são descritas e estudadas pela área da gramática, denominada gramática normativa. Normativa. No dia a dia,
participamos de diferentes situações comunicativas. Seja falando com as pessoas com quem moramos, com as pessoas que trabalham na escola e com os colegas, seja escrevendo para eles. O uso que cada um faz da língua, fala ou escrita, varia de acordo com as origens de cada indivíduo. Como esse vive com as circunstâncias em que está envolvido ao falar ou escrever, além disso, o uso da língua, ou seja, as escolhas que fazemos ao falar ou escrever, além disso, ou seja, falar e escrever também dirigido pelas nossas intenções de comunicação, pelo tipo de interlocutores assim dirigidos, ou que participam do processo de interação. Enfim, são vários os fatos que influenciam na forma de empregarmos a Para língua. essa página também, professora. Vá. Peraí, rapidinho. Que toca Isso um alarme produz. aqui. Isso produz. Enfim, são vários os fatores que influenciam a forma de empregarmos a língua. Isso produz inúmeras variações. É importante refletir sobre elas, pois isso nos ajuda a empregar a língua. Falada ou escrita. Com mais segurança e eficiência. A língua portuguesa no Brasil. O Brasil é um país enorme. Todo esse imenso território teria a oportunidade de as pessoas fazerem uso da língua, indiferentes para uma mesma coisa, formas diversas de falar, de pronunciar as palavras. Jeitos diferentes, expressões variadas, etc. Os diferentes usos que se faz da língua portuguesa são chamados de variedades linguísticas. Essas variedades ocorrem por influência de diversos fatores. Vejam situação comunicativa, em que o usuário da língua se encontra. Região. Grupo social. Das pessoas que utilizam a língua determinando por idade, profissão, sexo, grau de escolaridade e etc. A seguir, veja alguns detalhes de cada desses fatores. Situação comunicativa. A situação comunicativa envolve um momento ou a circunstância em que os usuários estão fazendo uso da língua. Além disso, o usuário da língua ou enunciador, para melhor se comunicar, poderá levar em conta o interlocutor, pessoa afim, o usuário da língua, a intenção que o usuário pretende, como fazer rir, emocionar, e informar. Leia os exemplos de texto retirando uma gramática que estuda o português brasileiro. Em português, estando no Brasil, o assunto é o mesmo interlocutores diferentes. Aí nós temos aí bilhete para a namorada. Oi, Bia. Oi, Bia. Seguinte, a gente combinou de ir no cinema amanhã, sessão da tarde. Não vai dar, me esqueci que tem uma prova no colégio. E se eu não estudar, minha velha me pega no pé. Tô fora. Você me tem PJ, padrão. Senhor gerente, carta para o patrão. Terei de faltar amanhã no trabalho em razão de uma prova bem difícil no colégio. Precisarei estudar. Pois se eu formar nessa prova, minha mãe vai ficar muito nervosa. Espero que o senhor compreenda a minha situação e me desculpe. Atenciosamente, compare os dois textos e responda as atividades no caderno. Qual é o assunto dos dois textos? A diferença na definição dos dois textos. Que expressões revelam mais intimidade, mais espontaneidade e o uso da linguagem do dia a dia. Vai, menina, qual é o assunto dos dois textos? O assunto é o quê? Uma conversa. A comunicação, comunicação e um compromisso. Quer dizer, do primeiro texto da namorada tem um compromisso e no segundo já é outro compromisso. Então, é a comunicação de um compromisso, né?
Isso aí é a resposta da letra A. Letra B. A diferença na situação dos dois textos. Há uma diferença aí, né? A intenção é semelhante dos dois textos, né? Exatamente. Comunicar ao avisar sobre algo. Ela sempre tentou avisar pelo texto, pelo bilhete, né? Porque hoje em dia ninguém nem usa mais bilhete, a pessoa telefona, né? Passou a mensagem, mas não faz bilhete, não. É verdade. Por isso que o povo hoje em dia não escreve direito, nem sabe escrever. Muita gente não sabe, mas por causa disso. Mas antigamente, a gente só se comunicava por carta. Você tinha que escrever uma carta para sua mãe, seu pai, se tivesse disso, já era. Hoje em dia, a gente pega o telefone e liga. Pronto. Está resolvido o problema. Na época do Rococó. Né, professora? No tempo que o cão era menino, ele está dizendo no tempo do Rococó. Mas era, porque não existia telefone, para ninguém viver telefonando. Né? Misericórdia. Vocês estão num tempo muito bom, gente. Tem tudo. Letra C. Que expressão revela mais intimidade, mais espontaneidade e uso da língua do dia a dia no texto para a namorada? Qual é o texto? Para a namorada. É o texto para a namorada, né? Né? Aqueles primeiros ele usa oi, dia. Aí, às vezes, oi, saudações. Quando a gente disse começar a escrever um bilhete ou uma carta, era assim, oi, saudações. Aí estava a pessoa. Oi, fulano. Aí tá, forma abreviada, né? De Bia, Bia que é quem aí? Beatriz, no caso da minha mãe era Beatriz, né? Letra D. Copie do texto mais informal. Um diminutivo que indique afetividade e intimidade. Qual é o diminutivo aí? Diminutivo aí da palavra beijoca. Diminutivo que indica Beijoquinha. afetividade, beijoquinha. Uma palavra reduzida própria da fala do dia a dia. Em vez de ela dizer estou, disse estou fora, não foi? Estou, T-O, e acento ficou. Letra E. Que expressão ou construção indica menos espontaneidade e mais formalidade na carta para o patrão? Qual foi a expressão que usou mais aí? Ela colocou aqui, o senhor, né? O uso da expressão senhor. Né? Quando a gente vai escrever uma carta para um patrão, uma pessoa mais... É o senhor, isso assim, uma pessoa mais idosa. Emprego do verbo no futuro, do presente. Terei... Agora... Certo. Já, professor? Estou sentada. Quantos minutos, professor? Quantos minutos? Certo. Certo, tchau. Tchau. Tá.